Olhe novamente, para que não haja nenhum fornicador ou pessoa profana como Esaú, quem vendeu sua primogenitura por um bocado de carne, uma única refeição. Pois vocês sabem que depois, quando ele quis herdar, quis obter a bênção, foi rejeitado, pois não encontrou lugar de arrependimento, embora o procurasse cuidadosamente com lágrimas. Hebreus 12, 16, 17. Esaú fez seu acordo, vendendo a bênção espiritual e futura por um bem material presente. Ele esperava que, no dia da bênção, pudesse desfrutá-lo, mas, apesar de ser um filho, sim, e o filho favorecido, ele foi excluído. Deus e seu pai o rejeitaram firmemente, apesar de seu grito e lágrimas. Este exemplo não fala alto da exclusão? O dia da glória não é para aqueles que fazem uma escolha tão profana. O santo, impetuoso, quase a fúria, apaixonado pelo poder, prepotente de temperamento, intransigente em sua alta opinião, não será certamente apto para as mesmas ocupações celestiais que os humildes, os pacíficos e os complacentes. O que acontecerá com eles nesse dia? A Escritura não profere nenhuma frase duvidosa sobre eles. Os apóstolos do Nosso Senhor estavam em conflito entre si, discutindo sobre quem seria o maior no reino. A ambição os motivava e, sem dúvida, algumas palavras mal aconselhadas foram ditas e más disposições foram manifestadas. Eles finalmente levam a disputa para Jesus. Eles perguntam: quem deles no reino que virá do Messias será o maior? Jesus respondeu: aquele que era mais humilde e parecido como uma criança aqui, seria o maior naquele dia de glória. Mas ele também adicionou: em verdade eu lhes digo, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Uma resposta surpreendente para vocês, apóstolos e homens convertidos, que estão perguntando qual terá o lugar mais alto no meu reino milenar. Eu digo, vocês não entrarão de jeito nenhum, a menos que se tornem muito diferentes do que são agora e percam seus temperamentos raivosos, ambiciosos, orgulhosos e obstinados. Não é esse requisito muito necessário para a paz do reino de nosso Senhor? Será que o milênio é um tempo de conflitos e empurrões, assim como o dia de sua igreja tem sido? Não, Cristo impedirá isso, mantendo fora os homens de espírito quente. Esses cristãos são duros e imaturos. Eles precisam ser preservados antes de ficarem maduros o suficiente para a cidade de Deus e a companhia dos mansos e gentis. Observe as palavras do Sr. Purdon. Alguém escreveu que São Paulo, ao escrever aos Efésios, que eram crentes muito eminentes, achou necessário avisá-los não apenas contra má disposições internas, mas também contra crimes externos. Ele não apenas diz, fiquem com raiva, mas não pequem. Mas acrescenta, não mintam uns aos outros. Aquele que roubava, que não roube mais. Se um verdadeiro crente precisa ser avisado contra mentir e roubar, seria absurdo imaginar que um verdadeiro crente necessariamente precisa estar livre de falhas de temperamento, mesmo de natureza externa ou de dureza interna de disposição. Então é possível que um cristão possa mentir e roubar. Agora encontramos Ananias e Safira sendo cortados da igreja e da vida, com seus pecados sem se arrependerem. Eles podem entrar no reino? O que deve ser feito com aquele que rouba? Não, vocês cometem injustiça, defraudam e prejudicam seus irmãos. Vocês não sabem que aqueles que agem de forma injusta não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, do 8 ao 10. Aqui é colocado como exclusão simples, mas Jesus diz algo muito mais forte sobre o qual haverá uma palavra em seguida. Ouça o Sr. Purdon novamente. Alguns crentes são super delicados,
supersensíveis, impacientes, autoindulgentes. O que diz a Escritura sobre isso? Os impacientes geralmente mostram sua impaciência por meio de murmúrios e palavras amargas. Sobre os murmuradores, Paulo diz que o que aconteceu com Israel no deserto é uma lição para nós. Deus os trouxe do Egito, os levou, os alimentou. Mas como a maioria deles, Deus não ficou satisfeito, pois foram derrubados no deserto. Nem murmurem, como alguns deles também murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Para o autoindulgente, Paulo também tem uma palavra, e todo aquele que se esforça para a excelência é temperante em tudo. Agora eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, corro assim, não como incerto, assim luto, não como aquele que bate no ar. Mas mantenho meu corpo sob controle e o submeto para que, de alguma forma, quando eu tiver sido um mensageiro para os outros, eu mesmo não seja rejeitado. Aqui está a exclusão novamente. O Sr. Puro admite que é possível perder a coroa oferecida, mas ele acha que ela será substituída por uma de brilho inferior. Não encontrei nada sobre isso. Ou eles ficarão sem coroa completamente, como os cidadãos romanos que eram todos igualmente livres de Roma. Mas não todos eram igualmente elegíveis para honrarias civis, o caso do cidadão romano de fato. Representa exatamente a posição da Igreja, tanto quanto a salvação quanto a recompensa. Um romano preguiçoso e descuidado não seria degradado e reduzido à escravidão, mas ficaria excluído de honrarias civis porque não estaria apto a sustentá-las, bem como não merecendo recompensa. Mas esta suposição não vai longe o suficiente. Será que um romano não seria mais preguiçoso? Será que um cidadão romano que tivesse se endividado ou cometido uma agressão não seria preso? Se ele cometesse roubo, não seria punido também? E isso me leva à questão que atrapalha o Sr. Purdon. É aquele que procura se livrar com sua teoria de uma recompensa diminuída. Posso simpatizar com ele em tal desejo. Estremeço com a ideia de inflição positiva. No entanto, o que diz a Escritura? Vamos consultá-la. E aquele servo que conheceu a vontade do Senhor, mas não se preparou nem agiu de acordo com a vontade, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não conhecia e cometeu coisas merecedoras de açoites, será castigado com poucos açoites. Açoites são inflexões positivas de mal pessoal, não são? Não é uma dedução de um livro de crédito, mas golpes aplicados nas costas. O que Jesus diz ao discípulo que não perdoa? Seu senhor ficou bravo e o entregou ao tormentador até que ele pagasse tudo o que devia. Da mesma forma, meu Pai Celestial fará com vocês, se não perdoarem de coração a todos os seus irmãos seus pecados. O que Jesus diz ao criminoso público, como por exemplo, ao ladrão? Se seu olho direito te fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir para o inferno com ele inteiro. E se sua mão direita te fizer tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir para o inferno com ele inteiro. Isso é uma palavra para discípulos, ou seja, crentes.